Cuidado com o que desejas, porque alguém pode estar a ouvir. A minha mulher, Lúcia, disse à melhor amiga que a sua vida seria perfeita se eu simplesmente desaparecesse. Ela não sabia que eu estava no corredor, com o telemóvel a gravar cada palavra venenosa. Naquele momento, o carpinteiro devoto que eu fui durante 15 anos morreu. E o homem que nasceu no seu lugar decidiu conceder-lhe exatamente o que ela pediu, mas de uma forma que ela jamais esqueceria. As minhas mãos ainda cheiravam a verniz de carvalho e serradura quando rodei a chave na fechadura da nossa casa em Braga. Eram apenas 3 da tarde de uma terça-feira cinzenta e o único motivo para eu estar em casa tão cedo era o cancelamento repentino da obra na Quinta da Barca. O cliente, um homem de negócios pomposo, tinha decidido adiar a instalação da biblioteca que eu demorará 2 meses a esculpir à mão. Normalmente, eu teria ficado frustrado com a perda de tempo, mas naquele dia senti uma estranha antecipação por poder surpreender a Lúcia com um jantar mais cedo. Imaginei-a na cozinha, talvez a ouvir aquela estação de rádio suave que ela adorava, ou a ler um dos seus romances na varanda. O silêncio do corredor foi a primeira coisa que me atingiu. Não era um silêncio de paz, mas aquele tipo de quietude pesada que antecede uma tempestade. Pousei as minhas botas de trabalho com o máximo cuidado, um hábito de 15 anos para não sujar o chão que eu próprio tinha afagado e invernizado. Foi então que a ouvi. A voz dela não tinha aquele tom doce que usava comigo, era estridente, cheia de uma energia nervosa e cruel que eu desconhecia completamente. Vinha da cozinha e parecia estar a falar ao telemóvel com a Marta, a sua confidente de longa data. Fiquei paralisado junto à ombreira da porta, com o coração a começar a bater um ritmo doloroso contra as minhas costelas. Ouvi-a dizer claramente que já não me suportava. Aquelas 5 palavras foram como pregos a serem martelados na minha alma. Senti o sangue a gelar quando ela continuou, descrevendo como a minha simples presença a irritava, como o meu cheiro a madeira, que ela dantes dizia adorar, agora lhe causava náuseas. Ela riu-se, um som seco e desprovido de qualquer afeto, e disse que eu era como um cão leal e estúpido, sempre a tentar agradar, sempre a colocar as necessidades dela acima das minhas. A minha mão foi instintivamente ao bolso e puxou o telemóvel. O meu polegar tremeu ligeiramente antes de premir o botão de gravar. Eu precisava de provas, precisava de saber que não estava a alucinar aquele pesadelo. A Lúcia continuou seu monólogo destrutivo, revelando que seus sentimentos agora pertenciam ao Ricardo. O nome atingiu-me como um soco no estômago. Ricardo, o herdeiro de uma cadeia de supermercados local, o homem que conduzia um carro desportivo e que eu via ocasionalmente no clube da cidade. O que ouvi a seguir foi o golpe final, aquele que estilhaçou qualquer esperança de que aquilo fosse apenas um desabafo passageiro. Ouvi a minha mulher, a pessoa que eu amparei durante uma década de tratamentos de fertilidade falhados, dizer que desejava que eu simplesmente desaparecesse. Ela usou exatamente essa palavra. Disse que sonhava com o dia em que eu me evaporasse, sem divórcios complicados, sem partilhas de bens, sem ter de olhar para minha cara de desilusão. Ela queria estar livre para viver a vida de luxo com o Ricardo, naquela vivenda no Algarve de que tanto falavam, sem o peso morto do carpinteiro arrastá-la para baixo. A crueldade atingiu um novo nível quando ela mencionou a nossa falta de filhos. Durante anos, eu segurei a mão dela enquanto ela chorava pelos testes negativos, paguei fortunas em especialistas, e garanti-lhe que nós os dois éramos suficientes. Agora, ouvi-a confessar a Marta que o Ricardo não se importava com isso, e que talvez fosse melhor assim, porque ter um filho comigo tê-la-ia aprendido a uma vida medíocre para sempre. Ela chamou a nossa vida medíocre. A casa que eu renovei com as minhas próprias mãos, tábua por tábua, era apenas um barraco para ela. O meu esforço, o meu suor, o meu amor incondicional, tudo reduzido a um obstáculo no caminho da sua suposta felicidade dourada. Encostei-me à parede fria do corredor, sentindo uma lágrima solitária e quente escorrer pela minha face suja de pó. A dor inicial, aguda e lancinante, começou lentamente a transformar-se em algo diferente. Era uma clareza fria e metálica. Ela queria que eu desaparecesse. Ela fantasiava com a minha ausência como se fosse o bilhete premiado da lotaria. Uma calma assustadora instalou-se no meu peito. Durante 15 anos, eu tinha sido o construtor, o reparador, aquele que arranjava tudo que estava partido.
Mas há coisas que não se podem colar. Olhei para o ecrã do telemóvel, onde os segundos da gravação continuavam a somar, capturando cada insulto, cada plano doentio. Ela não sabia, mas acabará de me dar o projeto mais importante da minha vida. Se era um desaparecimento que ela queria, era um desaparecimento que ela teria. Mas não seria o desaparecimento fácil e conveniente que ela imaginava. Eu não iria simplesmente sair de cena e deixar-lhe o caminho livre e a casa paga. Não. Eu iria dar-lhe exatamente o que ela pediu, mas o preço a pagar seria muito mais alto do que ela alguma vez poderia calcular. Guardei o telemóvel no bolso, respirei fundo para controlar o tremor nas mãos e desenhei um sorriso falso no rosto. Dei 2 passos pesados para trás e bati com a porta da rua propositadamente, anunciando a minha chegada como fazia todos os dias. Gritei o meu habitual querida, cheguei, com uma normalidade que me causou arrepios. Quando entrei na cozinha e a vi desligar o telemóvel à pressa, com aquele sorriso culpado e doce que eu costumava adorar, soube que a minha performance tinha de ser digna de um Oscar. O Gonçalo que amava tinha morrido naquele corredor, o homem que a beijou na testa naquele momento era um estranho com um plano devastador. Nas 3 semanas que se seguiram, tornei-me o ator principal de uma peça que a minha mulher nem sonhava que estava a ser encenada. Transformei-me na própria definição de dedicação cega, aquele marido que ela tanto desprezava nas conversas com as amigas, mas que lhe servia perfeitamente para manter as aparências. Levava-lhe o pequeno almoço à cama todas as manhãs, com o café tirado exatamente como ela gostava, e deixava bilhetes carinhosos na mala do ginásio dela. Enquanto ela sorria com aquela condescendência disfarçada de afeto, interpretando a minha atenção redobrada como submissão ou culpa, eu estava a afiar a guilhotina que em breve cairia sobre o pescoço da sua vida perfeita. A cada beijo frio que ela me dava na face antes de sair para os seus supostos retiros de yoga, eu sentia o gosto amargo da traição, mas engoli em seco, focado no meu objetivo final. Enquanto a Lúcia trocava mensagens com o Ricardo debaixo do meu nariz, rindo para o ecrã do telemóvel com um brilho nos olhos que já não me pertencia há anos, eu fazia as minhas próprias chamadas, mas com um propósito bem mais letal. O meu primeiro contato foi com um antigo colega de escola, agora um dos advogados de divórcio mais implacáveis do Porto. A reunião foi breve e clínica. Entreguei-lhe a pendrive com a gravação daquela tarde fatídica e vi a expressão dele mudar de profissional para compassiva. Ele garantiu-me que, com aquela prova de infidelidade e crueldade premeditada, a Lúcia não veria um cêntimo do meu dinheiro. Mas o dinheiro era o menor dos meus problemas, eu queria justiça, e a justiça requeria precisão cirúrgica. O passo seguinte foi a casa. A nossa vivenda em Braga, com vista para o Bom Jesus, não era um bem comum. Era uma herança dos meus avós, restaurada com o dinheiro que eu tinha ganho antes de a conhecer, e estava registrado exclusivamente em meu nome sob o regime de separação de bens. Contactei uma imobiliária de luxo especializada em transações discretas e rápidas. A minha instrução foi clara: queria vender imediatamente, pagamento a pronto, sem placas à porta, sem visitas públicas. A sorte, ou talvez o destino, estava do meu lado. Um investidor estrangeiro, um americano reformado que procurava um refúgio no norte de Portugal, fez uma oferta acima do valor de mercado 3 dias depois. Aceitei sem negociar, com a condição de que a escritura fosse feita em tempo recorde e a entrega das chaves fosse imediata. Enquanto a burocracia avançava nos bastidores, comecei o inventário silencioso da minha vida. Aproveitei as ausências dela para fotografar cada peça de mobiliário da casa. Não eram móveis comprados numa grande superfície, eram obras minhas. A mesa de jantar de nogueira maciça onde ela planeava a vida com o outro, as estantes embutidas, o toucador do quarto dela, cada peça tinha a minha assinatura, o meu suor e a minha propriedade intelectual e material legalmente. Eram ferramentas do meu ofício e criações artísticas minhas. Documentei os números de série dos eletrodomésticos que eu tinha pago sozinho, reuni as faturas antigas e transferi silenciosamente as minhas poupanças para uma nova conta num banco onde ela nunca tinha posto os pés. A Lúcia, embriagada pela sua própria arrogância, tornou-se descuidada. Começou a chegar a casa com presentes caros que dizia serem bônus do estúdio de yoga. Um dia apareceu com um lenço de seda italiana que custava mais do que eu ganhava numa semana. Disse-me que era um prêmio de fidelidade para alunas avançadas.
Eu elogiei a cor, disse que lhe ficava bem, e quando ela foi tomar banho, fotografei a etiqueta e o talão de troca que ela esquecera no saco, claramente de uma boutique masculina exclusiva onde o Ricardo era cliente habitual. Cada mentira dela era mais um tijolo na parede que eu estava a construir entre nós, e cada prova que eu recolhia era argamassa fresca a solidificar o meu plano. A ironia era palpável. Ela parecia mais feliz do que nunca, radiante com a perspectiva de se livrar de mim, sem saber que eu estava a facilitar-lhe o processo de uma forma que a deixaria sem chão. Numa quinta-feira chuvosa, enquanto ela fazia as malas para um fim de semana prolongado num workshop de meditação no Gerês, que eu sabia ser uma escapadela romântica num hotel de 5 estrelas com o Ricardo, recebi a confirmação final. A escritura estava marcada para a manhã seguinte. O dinheiro da venda da casa já tinha a ordem de transferência. Tudo estava alinhado. Naquela última noite, sentamo-nos no sofá que eu tinha estofado à mão. Ela encostou a cabeça no meu ombro, suspirando com aquele ar teatral de quem carrega um fardo pesado. Disse-me que sentia que as coisas iam mudar em breve, que o universo estava a conspirar a favor dela. Eu concordei solenemente, acariciando-lhe o cabelo, sentindo a pulsação calma no pescoço dela. Ela não fazia a menor ideia de que estava a repousar a cabeça no ombro de um homem que já tinha feito o check-out daquela vida. O universo estava, de facto, a conspirar, mas a tempestade que se avizinhava não trazia a libertação que ela esperava, trazia uma devastação total. Olhei para as paredes da sala, despedindo-me silenciosamente da casa que tinha sido meu orgulho e que agora era apenas um ativo liquidado. Amanhã, quando ela saísse para encontrar o amante, a verdadeira mudança começaria. E quando ela voltasse, não encontraria nem o marido, nem a casa, nem a vida que tomava por garantida. A sexta-feira amanheceu com um céu de chumbo sobre a cidade de Braga, uma daquelas manhãs úmidas do Minho que parecem penetrar nos ossos. Observei a Lúcia fechar o fecho da sua mala de viagem de marca, aquela que o Ricardo provavelmente lhe tinha oferecido no Natal passado sob o pretexto de ser um brinde corporativo. Ela estava radiante, com uma energia vibrante que contrastava dolorosamente com o cinzentismo lá fora. Despediu-se de mim com um beijo apressado na face, evitando o contato visual direto, murmurando promessas vagas sobre voltar renovada no domingo à noite. Eu acenei da porta, mantendo a minha máscara de marido devoto e ingênuo perfeitamente intacta até ao exato momento em que os farolins traseiros do carro dela desapareceram na curva da nossa rua. No segundo em que o silêncio voltou a reclamar a casa, a minha postura mudou. Os ombros caíram, o sorriso falso evaporou-se e o homem submisso que ela conhecia deixou de existir. Olhei para o relógio de pulso. Tinha exatamente 48 horas antes do regresso dela, mas o meu plano exigia que tudo estivesse concluído antes do pôr do sol daquele mesmo dia. Não perdi um único minuto. Peguei no telemóvel e marquei o número que tinha gravado na memória. 15 minutos depois, um furgão de grandes dimensões estacionou à porta. Não eram mudancistas comuns, eram dois rapazes da minha inteira confiança, aprendizes da minha oficina que sabiam o valor do silêncio e da lealdade. Começamos o desmantelamento metódico da minha vida. A Lúcia tinha desejado que eu desaparecesse, mas ela não compreendia que a essência daquela casa era eu. Cada peça de mobiliário que preenchia os espaços vazios tinha sido desenhada, cortada, lixada e envernizada pelas minhas próprias mãos. Não estávamos apenas a levar cadeiras e mesas, estávamos a remover a alma do edifício. Começamos pela sala de estar. O sofá com estrutura de carvalho recuperado, onde ela se tinha deitado na noite anterior a sonhar com outro, foi desmontado e levado. A mesa de centro, uma peça única feita de uma raiz de nogueira que eu demorará 6 meses a tratar, seguiu-se. As estantes embutidas, que eu tinha desenhado especificamente para encaixar nos recantos irregulares da sala, foram desaparafusadas com a precisão de um cirurgião. A casa começou a transformar-se. O que antes era um lar acolhedor e cheio de memórias tornou-se, hora após hora, num esqueleto frio de paredes brancas e soalho nu. O som dos nossos passos começou a ecoar de forma fantasmagórica, amplificando a sensação de vazio. No quarto principal, a cama de dossel que eu construíra para o nosso 5º aniversário foi desmontada peça por peça. Enquanto carregava as través de madeira maciça para a carrinha, senti um peso sair-me do peito, como se estivesse a desmantelar a própria mentira em que viverá. Deixei apenas o colchão nu no chão,
uma imagem crua e desoladora que serviria de metáfora para o estado do nosso casamento. Ao meio-dia, o meu advogado ligou. A escritura tinha sido assinada digitalmente pelos representantes do comprador americano e a transferência bancária tinha sido concluída. O dinheiro, uma quantia substancial que representava o valor real da propriedade numa zona nobre de Braga, já repousava na minha nova conta, seguro e intocável. Legalmente, a partir daquele instante, estávamos a invadir propriedade alheia. A casa já não era minha, e muito menos dela. A rapidez do processo era assustadora, mas necessária. Não havia margem para arrependimentos ou hesitações. Continuei a varrer a minha existência daquele lugar. As minhas roupas, as minhas ferramentas, os álbuns de fotografias da minha família, os livros que eu lia, tudo foi encaixotado e carregado. Não deixei para trás nem um único prego, nem uma única lasca de madeira que me pertencesse. A cozinha, onde ela dissera aquelas palavras cruéis ao telefone, foi a última a ser esvaziada. Retirei a mesa de pequeno almoço e os bancos altos que eu tinha torneado à mão. A divisão ficou ampla, fria e irreconhecível. O eco da voz dela a desejar o meu desaparecimento parecia ainda ressoar nos azulejos, mas agora não havia nada para absorver o som. Quando o furgão ficou cheio e partiu rumo ao armazém seguro que eu tinha alugado no Douro, fiquei sozinho na casa vazia pela última vez. A luz da tarde entrava pelas janelas sem cortinas, iluminando o pó que dançava no ar. O silêncio era absoluto, quase ensurdecedor. Caminhei por cada divisão, despedindo-me não da mulher que me traíra, mas do homem que eu tinha sido ali. Aquele Gonçalo estava morto, e o luto por ele terminava naquele momento. Dirigi-me à ilha da cozinha, a única superfície que restava intacta por ser de pedra e fazer parte da estrutura fixa da casa. Era ali que a Lúcia deixava sempre as chaves e a correspondência. Do bolso interior do meu casaco, retirei um envelope pardo, grosso e pesado. Lá dentro estavam os papéis do divórcio, já assinados por mim, a notificação de venda da casa e uma ordem de despejo com um prazo de 24 horas, gentilmente concedido pelos novos proprietários como um favor pessoal ao meu advogado. Sobre o envelope, coloquei a pendrive preta contendo a gravação da conversa dela com a Marta e todas as fotografias dos presentes do Ricardo. Não havia necessidade de grandes discursos ou explicações dramáticas. Peguei numa caneta e, num post-it amarelo berrante, escrevi apenas uma frase com a minha caligrafia angulosa: cuidado com o que desejas. Porque pode concretizar-se. Colei a nota no centro do envelope. Era o meu presente de despedida, a peça final do puzzle que ela montara sem saber. Saí pela porta da frente sem olhar para trás. Não tranquei a fechadura, as chaves ficaram em cima do envelope, junto com a minha aliança de casamento. Entrei na minha velha carrinha de trabalho, aquela de que ela tanto se envergonhava e que dizia estragar a imagem dela perante os vizinhos. O motor a gasóleo ganhou vida com um rugido familiar e reconfortante. Enquanto conduzia pelas ruas de Braga, afastando-me daquele bairro de classe média alta, senti uma estranha mistura de dor e libertação. A chuva tinha parado e o sol começava a romper as nuvens, iluminando a estrada em direção ao interior. Eu estava a desaparecer, sim, mas não para o nada. Estava a desaparecer para uma nova vida, deixando para trás um palco vazio onde a Lúcia teria de atuar sozinha quando a cortina subisse no domingo à noite. O golpe estava dado. Agora, restava apenas esperar pelo estrondo da queda. Não precisei de estar presente para saber exatamente como a noite de domingo se desenrolou. Conheci a Lúcia melhor do que ela se conhecia a si mesma, e o guião que eu tinha escrito para o seu regresso foi seguido à risca, com a precisão cruel do destino. Imagino-a estacionar o carro na entrada, trauteando uma música qualquer da rádio, ainda com a pele bronzeada pelo sol do fim de semana e a cabeça cheia das promessas vazias que o Ricardo lhe deve ter sussurrado entre lençóis de seda. Eram cerca das 8 da noite quando ela rodou a chave na porta de entrada, esperando encontrar o cheiro habitual do jantar a ser preparado e o marido submisso pronto para carregar a mala dela escadas acima. O primeiro choque deve ter sido o som. Ou melhor, a ausência dele. Ao abrir a porta, o barulho dos seus saltos altos no chão de madeira não foi abafado pelos tapetes persas que a mãe dela lhe dera, nem absorvido pelos sofás aveludados. O som ecoou, seco e violento,
ricocheteando nas paredes nuas como um tiro de pistola numa catedral vazia. Ela deve ter parado no hall de entrada, confusa, com a mão ainda na maçaneta, os olhos a tentarem processar a impossibilidade do que viam. A casa não estava apenas desarrumada ou em obras, estava cirurgicamente vazia. Onde antes havia vida, conforto e a minha dedicação materializada em madeira, agora restava apenas o esqueleto frio da construção. Ela avançou pela casa, acendendo as luzes uma a uma, o pânico a começar a subir-lhe pela garganta como bílis. A sala de estar, o escritório, o quarto de hóspedes, tudo despido. Não havia cadeiras, nem mesas, nem quadros, nem cortinas. O roubo não fazia sentido, pois não havia sinais de arrombamento e os ladrões não levam rodapés nem desaparafusam estantes embutidas com cuidado de não danificar a pintura. Foi então que ela chegou à cozinha. A ilha de pedra, fria e imponente, era o único elemento que restava no meio do vasto espaço vazio. E, no centro dela, sob a luz crua dos focos de teto, repousava o envelope pardo com o meu post-it amarelo. A leitura dos documentos deve ter sido como levar uma sucessão de bofetadas físicas. Primeiro, a escritura de venda, datada, assinada e legalmente revogável, informando-a de que a casa onde ela estava já não lhe pertencia e que, na verdade, nunca lhe tinha pertencido. Depois, os papéis do divórcio, citando conduta indigna e infidelidade. E, por fim, a pendrive. Sei que ela ligou ao portátil que trazia na mala, com as mãos a tremer tanto que deve ter tido dificuldade em acertar na porta USB. Quando a voz dela encheu a cozinha vazia, aquela gravação cristalina onde ela desejava o meu desaparecimento e planeava a vida com Ricardo, o chão deve ter lhe fugido debaixo dos pés. Ela estava a ouvir a sua própria sentença, proferida pela sua própria boca. O desespero tem um cheiro e, naquele momento, cheirava a ruína total da Lúcia. O instinto de sobrevivência dela ativou-se e ela fez a única coisa que sabia fazer, procurou o seu salvador, o seu cavaleiro na armadura de fatos italianos. Ligou ao Ricardo. Imagino a conversa unilateral, com ela a chorar histericamente, a explicar que eu tinha enlouquecido, que tinha levado tudo. Que tinha vendido a casa e que ela estava na rua. Ela deve ter lhe dito que agora eram livres, que podiam finalmente ficar juntos sem se esconderem, que precisava de ir para a casa dele naquela mesma noite. A resposta do Ricardo foi o segundo golpe devastador, aquele que quebrou o que restava da sua realidade. Do outro lado da linha, a voz dele não tinha o calor da paixão do fim de semana. Era a voz do empresário frio e calculista que gere riscos. Ele explicou-lhe, com uma calma brutal, que ela não podia aparecer lá em casa. A mulher e os filhos dele regressavam de viagem na manhã seguinte e ele não ia colocar o seu casamento e o seu patrimônio em risco por causa de uma aventura. Ele disse-lhe claramente que o que tinham era divertido, mas que nunca tinha feito parte dos planos dele deixar a família para ficar com uma mulher desempregada e agora sem abrigo. Ele desligou o telefone na cara dela, bloqueando o número logo de seguida, tratando-a como um negócio falhado que precisava de ser liquidado rapidamente. A Lúcia ficou sozinha na cozinha, com o telemóvel mudo na mão, cercada pelo eco da sua própria estupidez. Mas a noite ainda não tinha acabado. O prazo de 24 horas que eu tinha negociado com os novos proprietários estava a esgotar-se. Batidas firmes na porta da frente sobressaltaram-na. Não era eu a voltar arrependido, como ela talvez, na sua ilusão, ainda esperasse. Eram os representantes do comprador americano, acompanhados por um segurança privado, educados mas intransigentes. Informaram-na de que a propriedade tinha mudado de mãos na sexta-feira e que, de acordo com os termos do contrato de venda imediata, a casa tinha de ser entregue livre de pessoas e bens naquela noite. Ela tentou argumentar, gritou que era a casa dela, ameaçou chamar a polícia. Eles, calmamente, mostraram-lhe a cópia da escritura onde constava apenas o meu nome como único proprietário legítimo e vendedor. Explicaram-lhe que ela estava, tecnicamente, a invadir propriedade privada. Deram-lhe 30 minutos para recolher os seus pertences pessoais e sair. A Lúcia viu-se obrigada a arrastar a sua mala de marca pela calçada fora, sob o olhar impassível dos estranhos que agora possuíam o seu antigo lar. Ali estava ela, na rua, às 10 da noite de um domingo, sem casa, sem marido, sem amante e sem dignidade.
O plano dela de me fazer desaparecer tinha funcionado na perfeição, mas o feitiço tinha se virado contra a feiticeira. Eu tinha desaparecido, sim, mas tinha levado comigo o chão onde ela pisava. Enquanto ela tentava freneticamente ligar para amigas que, uma a uma, inventavam desculpas para não a receberem, pois ninguém quer acolher o drama alheio, especialmente quando a reputação de traidora começa a espalhar-se, eu estava a centenas de quilômetros dali, a ver o luar refletido nas águas do Douro, a beber um vinho que sabia liberdade. A Lúcia tinha desejado uma vida nova, eu apenas lhe dei a oportunidade de a construir do zero, sem a rede de segurança que ela desprezara durante 15 anos. A queda foi dura, mas foi inteiramente construída por ela. 3 anos depois, o sol do Douro aquece a madeira da minha nova oficina, onde a lista de espera para os meus móveis personalizados já ultrapassa os 6 meses. A vida aqui é serena, construída sobre alicerces de verdade e trabalho honesto, muito longe das fachadas falsas e das aparências sociais de Braga. Encontrei uma paz que desconhecia ser possível, partilhada agora com alguém que valoriza as minhas mãos calejadas e que vê na serradura o sinal de uma obra de arte a nascer, e não sujidade para limpar. Recentemente, soube através de um amigo comum que a Lúcia trabalha na caixa de um supermercado nos arredores de Guimarães. Vive num pequeno quarto alugado, sozinha, envelhecida precocemente pela amargura de quem teve o mundo nas mãos e o deixou cair. O Ricardo, o seu bilhete dourado para a alta sociedade, nunca mais olhou para ela depois daquela noite, provando que a paixão dela estava construída sobre a areia movediça da conveniência. A ironia suprema do destino é que a Lúcia conseguiu exatamente o que pediu, eu desapareci. Mas, ao forçar a minha ausência, ela condenou-se à sua própria insignificância. Eu tornei-me o homem próspero e realizado que ela sempre exigiu que eu fosse, mas o meu sucesso agora floresce noutro jardim. Ela aprendeu da forma mais cruel que nunca devemos desvalorizar quem nos segura o guarda-chuva durante a tempestade só porque o sol começou a brilhar para outro lado. Ela trocou um diamante bruto por vidro polido, e quando o vidro partiu, restou-lhe apenas o sangue nas mãos. E tu? Se estivesses no meu lugar, terias tido a frieza para executar este plano até ao fim, ou achas que a minha vingança foi longe demais? Deixa a tua opinião nos comentários, subscreve o canal para mais histórias de reviravoltas reais e lembra-te, o silêncio é, muitas vezes, a resposta mais barulhenta que podemos dar.